Boa noite, igreja. A paz de Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, aplaudindo ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pode aplaudir mais forte, amém? Glória a Deus. Quantos estão precisando de um milagre aqui nesta noite? Pudesse, né? As duas pernas. E você veio no lugar certo para buscar esse milagre, que é na casa do Senhor. Você que optou em estar acompanhando esse culto aí online, você fez a opção certa nesse momento. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. A palavra do Senhor diz assim: e disse Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, eu não sei qual é a situação adversa que está diante de você. Eu não sei qual é a dificuldade que se levantou aí na sua vida. Mas a palavra do Senhor está dizendo que o próprio Jesus disse. E você vai ver esse texto, né, ali, logo após a ressurreição de Lázaro. E Jesus está falando ali para a irmã de Lázaro: não te disse eu? E Jesus continua falando até hoje, meu irmão. Se você crer, você verá a glória de Deus. Essa situação aí que está aparentemente, né, morta, destruída, essa situação aí que está com uma aparência, né, cara de derrota, o Senhor Jesus está falando para você: se você crer, você verá a glória dele nessa situação. Mas, né, tem esse requisito básico aí: nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar no que está aqui nessa palavra, que não é a palavra do pastor Cláudio, não é a palavra do pastor Marcelo, não é a palavra de ninguém, é a palavra do próprio Cristo que está dizendo. Então, meu irmão, pensa aí nessa situação, vê se essa situação aí é pior do que a situação da irmã de Lázaro, vendo o irmão morto ali já há vários dias. Mas Jesus chegou ali com a providência dele naquela situação, e eu creio que ele vai chegar com a providência dele na tua situação também. Eu creio que o Senhor Jesus está olhando aqui, ó, para esse templo nessa noite, está olhando para a minha vida, está olhando para a tua vida. Meu irmão, Deus está vendo e está cuidando de tudo em meu e em seu favor. Mas para isso nós precisamos crer no que diz a palavra do Senhor. Se Ele está falando, se você crer, você vai ver a glória dele. Meu irmão, creia, né, no que vai ser ministrado aqui nessa noite, crê no que está sendo falado aqui nesta noite, que você vai ver a glória do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a orar nesse momento. Feche seus olhos e coloque tudo aí nas mãos do Senhor. Se você tentou fazer até agora e não conseguiu nada, meu irmão, confia tudo nas mãos do Senhor, que Ele fará por você. Amém? Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor pela mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui, Pai, exaltando, louvando, engrandecendo o Teu santo nome, Deus. Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda fará na nossa vida. Senhor, continua sendo conosco, continua, Pai, nos ajudando, continua, Pai, falando aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso, Deus, continue falando aos nossos corações. Deus, eu não sei como o Teu povo chegou aqui nesta noite, eu não sei como o povo que se encontra online, Pai,
que se encontra em casa, Pai, está, Pai, eu não sei como o teu povo está nesse momento, mas o Senhor conhece cada uma, Pai, das pessoas, Pai, que estão nos acompanhando agora. Por isso, Pai, venha com a tua providência, Pai, e manifesta, Pai, o teu poder, e manifesta, Pai, o teu favor, quer seja, Pai, através de uma cura, através de uma libertação, através, Pai, de uma porta de emprego, através, Pai, de um problema na família. Senhor, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, cada um dos teus filhos nesse momento, Pai. É o que nós pedimos a Ti e confiamos em Ti, Pai. Por isso, Pai, nós Te aplaudimos nesta noite, nós rendemos louvores a Ti nesta noite. Receba, Pai, a nossa adoração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir mais forte, meu irmão, porque Deus é digno de louvor, digno de adoração, digno de aplausos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. O Senhor Jesus, Ele se entregou para que você pudesse ter vida e vida em abundância, amém? Ele tem lugares altos para você. Vamos declarar isso através dessa canção. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dai-me Tuas asas para Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás acima de todos, tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Ele quer habitar em você. Vem e toma o teu lugar. Declare isso nessa noite. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dai-me Tuas asas, dai-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Levante as suas mãos aos céus e declare isso. Dá-me Tuas asas, Senhor. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos,
habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Aplauda aquele que quer habitar em você. Aplauda o Senhor Jesus, o nosso Deus, que é o nosso abrigo, o nosso refúgio e a nossa segurança. Amém. Que você possa clamar por Ele nessa noite. Falar: Senhor, vem. Eu anseio a Tua presença, Senhor. Eu anseio estar contigo, Deus. Eu anseio que Tu venha ao meu socorro, ao meu encontro. Vamos declarar isso através dessa canção. Amém. Oh, Deus, ansiamos por Ti, Senhor. Ansiamos pela Tua presença. Declare aí: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
suas mãos aos céus e clame por Ele nessa noite. Aleluia. Declare isso. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Declare isso com força e com fé. Vem Jesus. Coração, Senhor, a tua igreja clama por ti. Esse é o nosso desejo, Pai. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, com muita alegria, muita satisfação, eu quero convidar aqui nosso amigo mais chegado que irmão, já faz parte aqui dessa igreja desde lá do início, né? Estamos completando 11 anos. Ei, Rose, aí um banner novo, se você não observou ainda, foi trocado hoje. 11 anos a nossa igreja. Estamos aí firme e quero apresentar a igreja, a quem está nos assistindo. E queria te convidar a receber nosso pastor, né? Um caloroso aplauso. Amém? Pega esse. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Aleluia. Alegria de novo estar com vocês. Para você que não acompanhou, a gente esteve junto também no culto das 17 horas. Está gravado, né, pastor? Então, volta lá no Facebook lá depois, me assiste agora e volta lá depois. Satisfação poder rever os irmãos, feliz pela oportunidade. Estamos sobrevivendo. Foi ministrado pelo pastor Renato, uma palavra sobre sobrevivente. Eu assisti, viu? Estou ligado. Graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor, amém, queridos? Amém. Você é grato a Deus por isso, pelos livramentos, né? Amém, né? Glória a Jesus por isso. Queridos, eu quero ministrar uma palavra da parte de Deus com os irmãos, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, nós vamos ler 2 capítulos.
o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, e o capítulo 2, 1 e 2. Primeiro, Neemias, capítulo 1. Saudade do pastor Almir, da pastora Zeli, doido para dar um abraço neles. Está todo mundo doido para dar um abraço neles também, né? Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza. Veio a mim Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei copiosamente e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora Neemias capítulo 2, versículo 1 e 2. Vira aí a página aí. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então, temi sobremaneira. Até aqui, queridos. Neemias não foi um profeta. Neemias, ele não foi um guerreiro. Neemias não fez o sol parar. E muito menos Neemias, ele não abriu nenhum mar na sua região. A única referência bíblica acerca de Neemias é que ele era um copeiro, ou seja, ele era um garçom da família real. Ele era aquele cara que ele cumpria um papel exclusivo de servir a família real. Nada mais que isso. E aqui logo já de cara, aqui logo no início, me chama muito a atenção isso. Porque um rei, a principal referência, a principal autoridade de uma nação, escolhe um escravo e um escravo estrangeiro para poder servi-lo e servir a sua família. Eu fiquei me perguntando, será que em Suzã não tinha nenhum conterrâneo ali que tivesse um currículo que preenchesse essa vaga de copeiro? Por que um escravo e um escravo estrangeiro? Porque para pensar comigo, o escravo, ele era aquela pessoa que ele não tinha nenhum dos seus direitos. E a gente precisa entender que o escravo daquela época, ele era aquele cara que ele era tomado, a nação dele perdia a guerra, ele era tomado meio que na marra para poder servir a nação vitoriosa da guerra. Porque pensa comigo, Neemias não podia colocar um veneno ali na comida da família real? Não é verdade? Ou eu estou sendo muito ruim? Neemias não podia abusar sexualmente da filha do rei? Maltratar uma criança? Porque não tinha nada a perder, querido. Ele era um exilado da guerra. Ele já tinha perdido o convívio familiar. A guerra tinha esse poder de transformar um profissional bem-sucedido, um chefe de família exemplar, uma pessoa de boa índole,
em um escravo sem vontades, um escravo sem o poder de voz. E me chama a atenção porque o rei escolhe um escravo para poder justamente servi-lo. E aqui, queridos, é algo muito curioso, é que o rei sabia que Neemias, ele era de Jerusalém, de Israel. E o rei sabia que Israel havia sido instituída por Deus, a nação de Israel havia sido instituída por Deus na terra para servir de modelo para as nações. Então, ainda que Neemias, na condição de escravo, sem o poder de voz, sem o poder de opinar, sem o poder de escolha, Neemias tinha no seu DNA as características da nação de Israel. Que características são essas, pastor? A característica de honestidade, características da verdade. Neemias tinha no seu DNA a integridade. Neemias, ele tinha na sua vida devoção a Deus, independente das circunstâncias, independente da condição dele de escravo. Ele tinha devoção a Deus, ele tinha temor a Deus. O rei sabia disso. E o que isso tem a ver comigo, o que tem a ver com você? Tudo a ver com a gente, comigo e com você. Por quê, pastor? A Bíblia vai dizer, queridos, que eu e você, como igreja de Jesus na terra, nós somos o Israel de Deus. Nós servimos de modelo para as pessoas aí fora. As pessoas estão de olho em nós. Como nós procedemos, como nós tratamos os nossos filhos, como os filhos tratam os seus pais. O teu coleguinha na escola, na faculdade, ele está vendo como você procede diante de qualquer assunto ali, que é um assunto, daqueles assuntos chulos, que surgem. Sabe lá no teu trabalho, na hora lá do rachucha da coisa errada lá? Ele quer saber se você vai participar. Mas como Israel de Deus, nós nos posicionamos, queridos. Ainda que no momento de dificuldades, ainda que no momento de adversidade, ainda que no momento contrário àquilo que nós gostaríamos de estar vivendo, ainda que sem liberdade, a liberdade desejada por nós precisamos fazer com que a verdade prevaleça. Nós somos condutores da verdade do Evangelho, amém, queridos? Você consegue entender isso? Por isso que o rei fez questão de ter Neemias como seu copeiro, porque ele sabia que Neemias carregava essas características. Ele, apesar da condição de escravo, apesar de ter tido a sua família dizimada pela guerra, Neemias não abria mão da devoção dele a Deus. Ele jamais faria uma maldade contra os filhos do rei, contra a esposa do rei, contra qualquer coisa no palácio real, porque ele tinha temor a Deus. E a nossa sociedade, ela anseia ver isso em nós. Um temor a Deus que seja latente, acima de qualquer situação. Ei, querido, eu não sei como é que está a sua vida no momento de hoje. Eu não sei como é que você tem passado os seus dias. Mas existe uma sociedade que está nos admirando. Existe uma sociedade que não acredita mais nas verdades. Hoje as verdades, elas são subjetivas. Não é bem assim não. Mas existe uma verdade que suplanta qualquer coisa. A verdade chamada Cristo. Que ele disse, eu sou a verdade. Amém, queridos? Então nós somos servos da verdade. Então, como Neemias, mantenha o teu coração íntegro. Mantenha o teu coração ali diante da verdade. De modo que nada e ninguém venha derrubar isso em você. Amém, queridos? Amém? Outro ponto que me chama muito a atenção dessa passagem
A Bíblia vai dizer que após Anani, irmão de Neemias, relatar como Jerusalém e o seu povo se encontrava, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele chorou copiosamente, chorou bastante, sentiu dor. A Bíblia vai dizer também que Neemias, depois de ouvir tudo o que ele ouviu, ele lamentou por alguns dias. E a Bíblia vai dizer também que Neemias, depois de ouvir notícias acerca de Jerusalém e do seu povo, ele orou e jejuou a Deus. Nós lemos isso. Neemias nos dá um exemplo de como nós devemos nos comportar diante de notícias difíceis de serem ouvidas. Nós temos todo o direito, querido, diante de uma notícia trágica, diante de uma notícia dura, diante de uma notícia contrária àquilo que a gente gostaria de viver, nós temos todo o direito de chorar. Você tem todo o direito de viver o luto que for preciso. Nós temos todos os direitos de lamentar por dias, por alguma situação, por algo que a gente perdeu, por algo que nos foi tirado, talvez. Mas o que vai fazer diferença na nossa vida é nós orarmos e jejuarmos a Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu na vida de Neemias. Neemias faz uso das armas espirituais. O fato dele quebrantar o seu coração diante do Senhor, dele fazer uma oração de lamento, a Bíblia vai dizer que ele fez uma oração de profeta. Que oração é essa? Ele se colocou no lugar do seu povo. Ele falou: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele não tinha pecado nada. Contra a nação, não tinha pecado contra Deus, ele não tinha nada. Ele falou assim: perdoa porque nós matamos. Ele não matou ninguém. Perdoa porque nós agimos errado. Ele não tinha feito isso, mas isso é uma oração de profeta. Ele chama para si as dores do seu povo, no intuito de que Deus sarasse a sua terra. E Neemias, a gente não pode perder de vista uma coisa, queridos. Neemias era apenas um escravo. Apenas um escravo. E ele, quando ele ora, quando ele jejua, eu penso que nesse momento de oração e jejum, porque a oração ela é um veículo de relacionamento, amém? Você entende isso? Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos a Deus, porque a gente só sabe pedir, pedir, pedir. Aí na hora que Deus quer falar, e você vira as costas, você fala amém. Vira as costas e vai embora. Eu imagino Neemias, ele se debruçando, ele falando assim: Senhor, eu não sou construtor, eu não trabalho com construção civil, eu não sei fazer nada disso. Mas assim, a dor, eu estou sentindo a dor do meu povo. O povo está em ruínas, a cidade onde os meus pais estão sepultados está em ruínas, Senhor. Me dê algum caminho aí, me dê um destino, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para que o meu povo, ele tenha pelo menos dignidade? E ele esperou Deus falar. E eu imagino Deus dando o caminho das pedras para ele, durante a oração. Neemias, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Por que eu tenho essa certeza, queridos? Para pensar comigo. E aqui, meu irmão, aqui, como dizem nas redes sociais, aqui o diabo pira, meu. Porque para pensar comigo, nós estamos falando de um escravo e um escravo estrangeiro. A Bíblia vai dizer que de tanto Neemias servir a família real, com tanto respeito, imagino eu, e profissionalismo, o homem mais poderoso de uma nação percebe a diferença no semblante de um escravo. Meu irmão, é só Deus para fazer isso, não é verdade? Eu acredito de verdade, foi resposta da oração lá de Neemias, lá, do jejum dele lá. Aí o rei, ele vai e fala assim:
Neemias, o que está pegando? Pô, você chegava aqui brincando com meus garotos, né? Passando a mão na cabeça aqui dos meus meninos, já pegando o videogame para jogar uma partidinha ali com meu filho. Você já chegava já acessando o Wi-Fi do palácio. E você está tão cabisbaixo, o que está acontecendo? Aí ele fala assim, poxa, rei, como é que eu não vou ficar diante das notícias que me chegaram? Jerusalém está em ruínas. Aí o rei, ele fala a frase célebre, que Neemias queria ouvir. Deus já deixou tudo engatilhado. Aí o rei fala assim, Neemias, em que eu posso te ajudar? Era tudo que Neemias queria ouvir, meu. E eu acredito que a oração que Neemias fez a Deus lá atrás, fez com que ele guardasse na manga tudo o que ele precisava falar para o rei naquele momento. Neemias, diante dessa pergunta, ele não titubeou, irmãos. Ele não ficou assim, rei, não sei, sei lá, assim, pô, o senhor sabe, né, eu sou copeiro, eu não sei mexer com construção civil. Sei lá, me dá umas madeiras aí, pô, sei lá, me dá tijolo, cimento. Não. A Bíblia vai dizer que o rei, ele dá ouvidos e credibilidade ao pedido de Neemias. E o pedido de Neemias foi um pedido ousado, irmão. A gente está falando de um escravo, amém? Estão comigo aqui, até aqui? Um escravo que não tinha direito a nada, um escravo estrangeiro que não tinha direito a nada, ele chega diante do homem mais poderoso de Suzã, rei Artaxerxes, e fala assim, rei, olha só, eu preciso me ausentar, eu preciso fazer algo pelo meu povo. Só que assim, ele não pediu para passar um final de semana na região dos lagos não, irmãos. Ele foi ousado no pedido dele. Um escravo, lembrem-se disso. E aqui eu já vou adiantar para vocês, ele ficou fora 52 dias. Só Deus para atender e permitir uma situação dessa. Sim ou não? E pasmem, o rei disse sim, Neemias, pode ficar fora. E você pensa que passou por aí? Parou por aí? Nananina não. Ele falou assim, rei, eu preciso de 2 cartas. Uma para os governadores pelas cidades por onde eu passarei. Porque ele era um escravo, lembra? Um escravo estrangeiro. Então, se ele passa por determinada cidade, sem um documento autorizando essa passagem, dizendo que o dono dele estava ciente da viagem que ele faria, ele poderia ser preso de novo. Foi Deus que deu ou não foi enquanto ele orava? E a outra carta que ele pediu foi foi bem ousado, assim, bem abusadinho ele, sabe? Aqueles bem abusadinho. Ele falou assim, eu quero uma outra carta pro general lá da floresta, lá, para conceder todo o material da reconstrução de Jerusalém. O rei, tudo bem, Neemias, eu te concedo isso. E assim ele foi. E o que eu aprendo com isso, querido? Você tem todo o direito, eu tenho todo o direito de nós chorarmos diante dos nossos problemas. Isso é totalmente legítimo, isso é totalmente concebível. Nós podemos fazer isso e devemos, porque nós somos gente. Nós temos direito de lamentar por dias alguma situação desagradável que nós estamos vivendo, mas o que vai fazer diferença de verdade na nossa vida é sabermos usar as armas espirituais. É você fazer com que a oração ela tenha o poder de você falar, você ouvir. Deus deseja dar destinos à nossa vida. Deus, ele tem prazer em dar direcionamentos a nós.
mas só aqueles que estão dispostos a pagar o preço em oração e jejum, que viverão o impossível, porque foi exatamente isso que Neemias viveu. Aos olhos humanos, era impossível um rei acatar um pedido tão ousado de um escravo, sim ou não? Para pensar, irmãos, mergulha nos detalhes aí dessa passagem. Que ousadia desse escravo. Não. Ele conseguiu isso tudo em oração, na minha opinião. Porque só assim. Mas o Neemias era um cara gente boa. Eu concordo que ele devia ser um cara muito gente boa, educado, um cara fino, um cara que, na hora que ia servir, ele mostrava um sorrisão. Por que eu falo isso? Porque o rei percebeu no dia que ele estava triste. O contraponto disso é que ele vivia brincando lá com a rainha, brincando com a princesinha, brincando com o rei. Ele era um cara agradável, ainda que na condição de escravo, ainda que longe do convívio familiar, ainda que com tudo que ele tinha perdido. Neemias não titubeou, ele guardava a essência de Deus no seu coração, porque a nossa vida ela não pode ser medida pelas circunstâncias. Se está tudo bem, eu estou sorridente, eu corto picanha, eu rodo no poder, eu faço, eu aconteço. Mas se eu passar por uma luta, não conta comigo não bota na escala não, eu não estou legal, sabe, assim, sabe, o que eu quero agora é um quarto escuro, sabe, inclusive estou pensando até em pintar a parede do meu quarto de preto também, porque tem tudo a ver comigo. Pô, que lustre bonito, né? Então assim, eu queria isso para a minha vida, mas o que eu, não me bota em nada não me bota na escala de pregar, de cantar, nada disso não. Aqui não tem dessa gente, mas tem um monte de gente por aí assim. Neemias, ele nos ensina que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Você quer ser bem sucedido em todos os seus investimentos? Você quer ser bem-sucedido em todas as suas empreitadas? Você quer ser bem-sucedido em tudo aquilo que você investir, em tudo aquilo que você colocar as mãos? Chame Deus para o negócio. Coloque Deus em primeiro lugar. Fala, Senhor, olha só, eu estou com desejo de abrir esse negócio aqui. O que o senhor acha? E espera Deus falar. Ele vai falar, irmãos. De alguma maneira ele vai falar, pode ter certeza disso. Neemias esperou. Ele falou, abriu o coração dele e falou assim, olha só, eu não posso ficar alheio às dores que o meu povo tá vivendo lá. Eu não posso. Anani veio aqui, né? E ele inflamou meu coração. Então eu preciso fazer alguma coisa. E eu imagino ele se calando, esperando Deus dar direcionamento. Deus quer dar direcionamento para as nossas vidas, queridos. Deus quer guiar os nossos passos. Deus, nesse tempo esquisito que nós estamos vivendo, Deus quer ter o controle da nossa vida. Deus quer ter o controle das nossas ações, mas para isso nós precisamos pagar o preço. Não basta nós virmos à igreja, não basta nós assistirmos o culto online, não basta você saber cantar todas as músicas que são cantadas no púlpito, não basta você simplesmente gostar do pastorzinho X, do pastorzinho Y, do pregador Y, do pregador X, do cantor tal, do cantor... Não. Você precisa se debruçar no Senhor. Você precisa derramar, depositar as suas lágrimas diante de Deus. Amém, queridos? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar contigo e Deus vai dar direcionamento a todas as suas necessidades. Amém, queridos? Terceiro ponto. A verdade é que Jerusalém já estava destruída já há um tempão, queridos. Muita gente já sabia disso, muita gente mesmo. O estado deplorável que Jerusalém se encontrava. Porém, foi preciso Anani inflamar o coração de Neemias. Neemias estava tranquilaço, comendo comida boa no palácio,
bebendo do melhor vinho, senha do Wi-Fi do rei, tinha um bom relacionamento. Eu imagino Neemias, né, final do ano, né, ganhando aquela cesta de Natal do rei, com aquele Chester, né, parrudo, aquele chocotone, né? Eu imagino Neemias, né, aniversário das crianças lá de Neemias, o rei dando um agradozinho lá para ele, estava com a vida que pediu a Deus, pressão 12/8, tranquilaço, a vida que ele pediu a Deus, até que chega Anani, para inflamar o seu coração, fala assim, Anani chega, ele toma conhecimento, imagino eu, né, que ele toma conhecimento que a Anani está ali nas redondezas de Suzã, e ele vai e marca um cafezinho lá com a Anani. E aí, Anani, como é que tá, cara? Pô, quanto tempo, cara? Pô, que saudade que eu tô de você e tal, aquela coisa toda. Cara, me diz aí, e aí, como é que tá lá Jerusalém? Como é que tá o nosso povo e tal? Ele falou assim, cara, quem está vivo está vivendo miséria e desprezo. Eu imagino que tenha sido um tiro a queima-roupa no coração de Neemias. Porque a Bíblia vai dizer que ele chorou copiosamente. Ele sentiu a dor do seu povo. Falou assim, cara, não é justo, cara. Pô, eu estou comendo aqui filé mignon, pô, e a galera lá não está comendo nada. Pô, não é justo, cara. Pô, sabe, eu estou aqui com a minha cama confortável, eu não sei nem se eles estão dormindo no chão, se eles estão em algum lugar, não sei. Neemias sentiu a dor do seu povo. Só quem tem coragem de sair do palácio, do conforto do palácio, dos benefícios, para viver numa cidade arruinada, está disposto a viver humilhação. Neemias, ele vive um declive social, né? Ele estava bem ali, tranquilo, comendo do bom e do melhor, né? No mínimo ali, 4 refeições por dia, no mínimo, e comendo do melhor, porque ele serviu o rei. E como ele aparentemente era um cara bem relacionado no palácio, o rei não devia ter nenhuma restrição dele comer a mesma carne, beber do mesmo vinho, desfrutar dos mesmos benefícios, talvez não na mesma mesa, mas ali na cozinha, né, com os demais empregados. Mas ele desfrutava dos benefícios. Ele abriu mão de tudo isso para ver a cidade de Jerusalém reconstruída. Jerusalém hoje é uma referência para o mundo. E eu fico imaginando, eu nunca fui em Jerusalém, é o meu sonho, em Israel. Porque um homem decidiu se humilhar, descer um pouco, sair um pouco da sua zona de conforto, para poder ele realizar o seu sonho. E falar assim, não é justo a minha família, meu sangue, Israel, está exposta. Porque muro fala de proteção. Muro fala contra a vulnerabilidade, ataques do inimigo. Quando você está sem os muros, você fica vulnerável ao ataque. E Neemias, ele abre mão de tudo isso, para poder ver Jerusalém reconstruída. Só que tem um pequeno detalhe aqui nessa história. Toda vez que eu e você, assim como Neemias, desejarmos viver humilhação, prepare-se para as oposições. Que isso, pastor? Experimenta, vamos fazer um teste, dever de casa. Pode ser? Experimenta orar como você nunca orou, só essa semana. Marca aí um horário difícil para você estar orando. Orar e você começar a adorar a Deus, não é pedir nada não. Você vai ver que vai se levantar pessoas que nunca se levantaram contra você. Enquanto Neemias estava lá no palácio, ninguém apareceu para atazanar a vida dele. Só foi ele colocar a mão no arado
para ver a reconstrução de Jerusalém, que aparece Sanbalat e Tobias. E se levantam de uma maneira terrível. Se você tiver oportunidade essa semana, leia esse livro de Neemias. Cara, é lindo esse livro. É maravilhoso. É maravilhoso. Assim, tem tanta riqueza de detalhes que a gente não tem tempo aqui. É um livro maravilhoso, gostoso de você se debruçar, de você mergulhar nos detalhes. Você vai ver que Sanbalat e Tobias, eles se opõem à reconstrução de muro. E detalhe, eles eram de Jerusalém, eles não eram estrangeiros, não. O que eu estou aprendendo com isso? Pode ser que a oposição que você tenha, quando você se posicionar em Deus, não seja do cabrônio lá de fora, não, meu. Pode ser de um familiar seu, pode ser de um crente em Jesus Cristo, porque a Bíblia vai dizer que o diabo, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então quer dizer que ele pode tragar um crente, sim ou não? Todos nós estamos sujeitos a dar brecha. Lembra quando Jesus repreende Pedro e fala assim, Jesus chama Pedro de Satanás, meu irmão. Assim, Jesus na veia, na canela, meu irmão. Vai logo na canela. Porque ele deu brecha. Então pode ser que a oposição, ela surja de dentro. Não estou falando de dentro aqui da igreja, mas de dentro do arraial de Deus. Pessoas que professam a mesma fé que você. Pessoas dizimistas, ofertantes, músicos, teus parentes de sangue, pessoas que você jamais imaginou que se levantassem contra. Fala assim, meu Deus, só fui eu me posicionar em Deus, que essa pessoa se levantou. Como assim? Quando eu estava quietinho lá atrás, na minha lá, né, aquele, né, meio barro, meio tijolo ali, não atazanava ninguém, ninguém me atazanava. Eu não entrava no terreno do inimigo, mas também eu não deixava ele entrar no meu. Estava ali tudo tranquilinho. Só foi eu me debruçar em oração, só foi eu mergulhar um pouco mais na palavra, só foi eu fazer umas ofertas com propósito, só foi eu me dispor mais a servir a Deus e as pessoas, que começaram a se levantar opositores. Aconteceu com Neemias e você, bebê, não é diferente. Então, se prepare. Mas não é para você ficar com medo não, queridos. Porque assim como o Senhor foi com Neemias, Ele há de ser conosco, amém? Ele há de dar a vitória para a gente. E essa passagem eu não li, mas ela se encerra de uma maneira linda. Neemias, ele influencia pessoas poderosas, ele consegue fazer com que pessoas poderosas compram a ideia dele de ajudar a reconstruir. Ele reconstrói os muros de Jerusalém. Ele é aclamado governador de Jerusalém. Só que ele volta lá para Suzã, lá, como ele cumpriu, como ele tinha dito que para o rei Artaxerxes que ele voltaria. Só que ele saiu copeiro e voltou governador, irmãos. Ou seja, Deus, ele tem planos maiores para as nossas vidas. Você crê nisso? De verdade? Ah, pastor, malemar, marromeno. Meu irmão, Deus tem planos maiores para mim e para a sua vida. A nossa vida, ela não é pautada nisso. A gente entende que isso é consequência da nossa vida com Deus, amém, queridos? Porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso virá a reboque. Isso é ato contínuo da nossa vida com Deus. Só que a gente está invertendo um pouco as coisas. Muita gente tem buscado Deus para suprir as suas necessidades.
não simplesmente para que você seja um embaixador do reino de Deus na terra. Muita gente tem buscado a Deus para suprir uma carência, para suprir um desejo. E não é essa a proposta de Deus. Fala, Deus, eu queria tanto aquilo, mas eu queria tanto, Senhor, eu queria tanto. Aí Deus fala assim, Marcelo, eu tenho poder para te dar, cara, mas se eu te der agora, tu vai fazer lambança. Eu te conheço. Cara, eu conheço você melhor do que você mesmo. Então calma, eu vou te dar, eu só quero que você amadureça. Eu só quero que na hora que eu te der, isso não vai influenciar em nada o meu relacionamento contigo e o teu comigo. Você vai simplesmente pegar e vai transferir de volta para mim. Falar, Senhor, muito obrigado, mas eu quero tudo que eu tenho, eu te dou. Está aqui, ó, é teu. É só isso que Deus quer fazer conosco, querido. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem o desejo ardente de nos conceder todas as coisas. Mas se Ele nos conceder agora, é provável que a gente faça lambança. Então a minha sugestão é que a gente busque a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos oferecer. A gente busca a Deus para marcar esse tempo, para que a gente seja inflamado para viver o propósito de Deus na terra. Deus quer ver você chorando pela cidade de Nova Iguaçu. Deus quer te tornar uma pessoa, um jovem, uma moça, um homem, uma mulher, um idoso, uma idosa, que tenha compaixão das pessoas. Que você não apenas seja aquele que condena. Não, isso aí não serve para andar comigo não, muito pecador. Não é esse o propósito de Deus para nós, querido. Deus não quer que você simplesmente seja um juiz. Nova Iguaçu não precisa de mais juízes. A Baixada Fluminense não precisa de mais juízes. Ele quer que você seja condutor da arca. Que você conduza a presença de Deus. E o condutor da arca, ele simplesmente se importava em carregar a presença de Deus. Nada mais que isso. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a pagar o preço que for? Você está disposto a, inclusive, suplantar os inimigos que poderão surgir em nome do Evangelho, em nome da causa do Evangelho? Porque a gente vê muitos julgadores por aí. E assim, a gente tem exemplos na Bíblia do próprio Jesus. Jesus, ele desvia o caminho dele. Em dada incursão de Jesus, ele fez um caminho mais difícil para passar por Samaria, para simplesmente se encontrar com uma mulher, coisa que judeu não fazia naquela época. E aí Jesus, ele podia expor aquela mulher na hora que todos os seus discípulos estavam por perto. E Jesus, ele fala manso, ele fala carinhosamente com aquela mulher. Ele fala assim, você é bem safadinha, hein? De outra maneira. Ele fala assim, é verdade, aquele marido que você está lá não é seu. Sei disso. Safada. Ele falou isso, mas de outras maneiras. Jesus não acusou, não condenou, não desceu a lenha. Ele não foi juiz, ele amou simplesmente. E qual foi o resultado disso? Essa mulher recebeu aquela palavra. Você conhece essa passagem? João 4. Ela recebe essa palavra de uma maneira, meu irmão, ela vira evangelista na hora. Na hora. Ela sai dali já pregando o evangelho para todo mundo. Um montão de gente se converte por causa de uma conversa sem acusação. Uma conversa sem condenação. É isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer que você ame incondicionalmente, que você chore pelas cidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, pelas nações. Sabe,
Ele não quer que você vá para as redes sociais para poder você defender a sua verdade, defender a sua causa, mas que você ame, que você apresente a essência do Evangelho, que é o amor. Que você use as armas espirituais para poder você alcançar quem você quer alcançar. Se tiver que caminhar a segunda milha, caminha a segunda milha. Se tiver que dar o outro ladinho do rosto, dá o outro ladinho do rosto. Se você tiver que caminhar a terceira, a quarta, a quinta milha, caminhe. Se você tiver que ficar calado, fique calado. Porque nem sempre a gente vai ganhar no discurso. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra com muito amor e carinho. Neemias, ele nos ensina algo muito poderoso. Isso não está na Bíblia por acaso. Neemias, ele está sendo citado em Nova Iguaçu, no dia 26 de julho de 2020, porque ele decidiu um dia abrir mão do conforto de um palácio para fazer algo pelo próximo. Neemias, ele conseguiu não restaurar apenas os muros, ele restaurou a autoestima do povo. Todo mundo estava feliz, todo mundo contente, todo mundo adorando a Deus. Ele restaurou o relacionamento do povo com Deus. Olha só o que um copeiro, um simples entregador de vinho para o rei. Ou seja, Deus, ele não precisa de pastores para poder orar pelos outros, não. Ele quer usar a sua vida. Ah, pastor, mas eu sou nova convertida, eu tenho medo. Ai, pastor, eu não sei nem falar. Fala do seu jeito. Não existe protocolos a serem cumpridos para um demônio sair, não. A Bíblia vai dizer que é um coração quebrantado, Deus jamais rejeita. Ele vai usar e falar assim: Deus, olha só, não tem nada a ver com isso, mas olha só, esse diabo está me atazanando, ele vai ter que sair no teu nome. Basta. Simples assim. Você não precisa falar homem, você não precisa falar grosso para soberano Deus. Não, fala assim: Deus, olha só, eu não me sinto digno de fazer isso, mas eu vou fazer em teu nome, porque é o teu nome que tem poder. O poder não está no meu terno, o poder não está na minha imagem, porque eu sou uma referência. Não. Deus, ele quer usar você. Deus, ele quer usar a sua timidez. Ah, pastor, mas eu sou tão tímido. Ele usou um copeiro, cara. Você tem noção? Quem foi em Israel, há quem diga que os muros de Jerusalém são lindos. Neemias teve o seu nome escrito na história, porque ele decidiu deixar a condição de um copeiro para ser um líder inflamado pelo propósito. Então, nessa noite, eu quero te desafiar, meu irmão, a você sair da sua zona de conforto, a você sair da mesmice que você tem vivido, a sair daquela vidinha meia boca. Deus não quer isso para a nossa vida, não quer, meu. A Bíblia vai dizer que Deus, ele tem segredos para aqueles que o buscam. Deus, ele quer te confiar segredos, coisas inéditas, coisas frescas, mas para isso você vai ter que se humilhar, você vai ter que se despir. É mais ou menos assim, é como se Neemias estava ali chorando, quebrantado e tal. Aí, como se lá no céu, Deus, ele falasse assim para Jesus: Jesus, está sentindo? Jesus falou assim: estou sentindo sim. Estou sentindo um cheiro de coração quebrantado.
Então é hora de nós agirmos. É hora de nós perdoarmos pecados. É hora de nós sararmos a terra de alguém. Meu irmão, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas para isso Ele precisa encontrar um coração quebrantado. Ele não age no meio da soberba, da altivez, do orgulho. Não, pastor, ó, quem errou foi a minha mulher, então se ela não vier até mim, eu não vou não, porque ela sabe que ela que errou. Não, pastor, eu não vou falar com meu filho não, porque ele está grandinho demais para poder. Meu irmão, a vida é muito curta, muito curta, muito curta, muito curta. Quando você menos espera, essa criança se torna um homem, se torna uma mulher. E aí, se você não lançou as sementes devidas, você só vai chorar no futuro. Me desculpa eu estar te falando isso. Então, se a gente não chorar pelos nossos agora, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, lembre-se de uma coisa, querido, e aqui eu encerro a minha fala. O Evangelho só chegou até nós porque alguém pagou o preço no passado. O Evangelho de transformação, nós fomos atraídos pelo Evangelho de transformação porque alguém pagou o preço no passado. Alguém chorou por nós. Alguém se inconformou, alguém pranteou, alguém lamentou por dias pelas nossas vidas. Alguém orou e jejuou por nós. Chegou a nossa hora, queridos, de dar continuidade a esse ato. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Posso orar pela sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso orar pela sua vida? Você pode se colocar de pé? A gente já está encerrando. Deus, quando ministrou essa palavra no meu coração, queridos, eu fui muito mexido com isso, muito mexido. Porque eu tenho algumas necessidades. E Deus falou assim: Marcelo, eu quero suprir todas as suas necessidades. Mas eu preciso que você se disponha a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu chamei você a fazer. E você precisa fazer com qualidade. Você precisa chorar. Você precisa prantear. Você precisa lamentar. Você precisa orar e jejuar. E eu vou dar destinos à sua vida. Não tem sido fácil, irmãos. Muitos opositores se levantaram. Falavam, até você. Não esperava isso de você. Quem está perto, quem está do lado, às vezes. Mas eu não abro mão de fazer a vontade de Deus. Não há propósito na minha vida sem fazer a vontade de Deus. Com as minhas dificuldades, eu não abro mão disso. Eu não abro mão de que o nome do Senhor seja glorificado através da minha instrumentalidade, porque é para isso que eu existo. Porque se assim não fosse, se assim eu não me dispusesse a fazer, Deus poderia colocar um Covid-19 na minha vida e me levar, como Ele levou tantas outras pessoas. Mas durante esse período de pandemia, eu completei 50 anos, meio século. Tive maior festança em casa, maior surpresão aí. Isso é motivo de glorificar a Deus. Eu poderia ter tido a minha vida dizimada pela enfermidade, pelo vírus. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu não sei por quanto tempo ainda eu vou
sobreviver na terra, mas enquanto eu viver, eu quero fazer a vontade de Deus. A minha vida não tem propósito se não for assim. É duro, é difícil, eu vou te dizer, não é fácil. Jesus já falou isso pra gente, né? Ele não deixou ninguém enganado. Ele falou assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição. Vai ter mesmo, vai ter. Ele falou, vai ter. Vai ter, você vai ter, vai ter. Você também. Todo mundo aqui vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Jesus, ele fala, eu venci o mundo, cara. Tu acha que eu vou te abandonar na hora que o bicho pegar? Pô, tô contigo, rapaz. Tamo junto. Não é verdade? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, na noite desse dia eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio da ministração da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, vem habitar no nosso ser. Senhor, muitos são os desafios, mas o Senhor está nos chamando para um novo tempo. O Senhor quer de nós algo inédito. Deus quer nos tirar da zona de conforto. Deus quer tirar a gente da mesmice. Deus, Ele está nos chamando para um compromisso mais sério. Deus, Ele deseja dar destinos à nossa vida. Deus, Ele quer ser o principal guia, Ele quer ir adiante de nós. Mas para isso nós precisamos dizer sim, Senhor. Eis-me aqui. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui como igreja de Cristo reunida nesse lugar. Senhor, não foi em vão, não está sendo em vão, Senhor, todo esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. É para rever conceitos, é para rever ações, é para mudar posturas. Nós não podemos, nós não temos o direito de continuarmos sendo as mesmas pessoas. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas pessoas falhas que nós fomos, pela igreja, Senhor, sem sabor, o sal que não trazia sabor para a terra, o sal que estava prestes a ser pisado pelos homens. Senhor, perdoa, Senhor, porque no meio da caminhada, a igreja, nós como igreja, nós nos perdemos. Nós perdemos o sentido, nós acabamos valorizando aquilo que o Senhor não valoriza. Senhor, nós queremos chorar pelas pessoas à nossa volta. Nós não temos mais sensibilidade, Senhor, aos problemas alheios. Nos perdoa, Senhor. Nós não sentimos mais a dor do próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor. E Neemias, ele vem expor uma verdade, Senhor, que eu tenho direito de chorar, eu tenho direito de lamentar, mas eu preciso fazer uso das armas espirituais, eu preciso fazer uso da oração, eu preciso fazer uso do jejum, para que o Senhor dê destinos à nossa vida, para que o Senhor nos conduza naquilo que o Senhor deseja, para aquilo que fomos plantados na terra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos chorar pelos necessitados. Senhor, tem misericórdia das pessoas que vivem na rua, dos pedintes, dos drogados, dos cracudos. Tem misericórdia, porque nós julgamos muitas vezes, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia, não foi para isso que fomos chamados como igreja. Tem misericórdia, Senhor, porque as pessoas não decidem mais caminhar conosco e simplesmente nós viramos as costas. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque isso não é o amor produzido pela Bíblia. O amor genuíno de Cristo Jesus é um amor que gera transformação, é um amor que aponta para a cruz, é um amor de Jesus que a gente quer reproduzir da mesma intensidade. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor quer que a gente caminhe a 2ª milha. O Senhor quer que a gente apanhe de um lado da face, mas também quer que a gente ofereça o outro lado. O Senhor quer que a gente aprenda a viver humilhação, mas o Senhor quer ver a sua obra sendo restaurada, porque o Senhor tem um tempo de honra para nos oferecer.
Assim foi com a vida de Neemias. Neemias deixou de ser copeiro para ser um governador aclamado pelo povo. Foi unânime, Senhor, a decisão do povo em colocar Neemias como governador de Jerusalém. O Senhor tem um tempo de honra separado para cada um de nós. Eu profetizo sobre a vida deles, Senhor, que esse tempo chega hoje na vida deles, a partir de um tempo de disponibilidade em Deus, a partir de um coração quebrantado, de um coração desejoso de viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Manifesta isso em nós, Senhor, e através de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ser enganados pela religião. Nós não queremos simplesmente cumprir os protocolos religiosos de estar domingo após domingo no templo, Senhor, e continuar com a mesma vida, sem transformação, sem amor, sendo aquele pai ignorante, sendo aquele marido grosso, Pai, sendo aquele vizinho arrogante, insuportável. Não, Senhor, gera no nosso coração transformação, Senhor. Transformação, que essa noite seja uma noite de transformação para as nossas vidas, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que os muros da cidade de alguém, para que os muros de proteção, Senhor, sejam produzidos por nós, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas orações, em nome de Jesus, Senhor, porque nós queremos oferecer proteção, segurança contra qualquer ataque do inimigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos assim, Senhor, e crendo no Teu agir, oramos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, querido. Meu Deus. E aí, meus irmãos? Vamos viver a palavra? Vamos botar em prática aí tudo que Deus falou conosco nesta noite? Eu quero te convidar, nesse momento, a ser generoso com o Senhor e ser fiel, né, para com o nosso Deus, como o pastor Marcelo mesmo falou aqui, né? Neemias foi fiel ali aos princípios dele. Ele não abriu mão. Ele tinha todo o direito, estava tudo perdido, né, numa visão assim natural, mas ele foi fiel aos princípios. Por isso o rei o escolheu para ser mordomo ali. Então, eu queria te convidar nesse momento, né, a ser fiel para com o nosso Deus, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Irmãos, estamos completando 11 anos, debaixo de muita luta, muita dificuldade, mas estamos aí de pé, né? Crescendo, né? De graça em graça, né? Estamos aí multiplicando e, com certeza, com a ajuda dos seus dízimos e das suas ofertas. Então, te convido nesse momento a ser generoso com o Senhor. Aquele que for dizimar, levante aí uma das mãos, que um obreiro, um pastor vai estar te levando aí o envelope de dízimo, e se você for somente ofertar, já se encontra já aí nas cadeiras, né, o envelope, e eu quero te convidar a estar sendo fiel com o Senhor, amém? Podemos orar? Todos já colocaram aí seus dízimos, suas ofertas. Você que se encontra em casa, já foram colocados aí, né, os dados bancários. Então você de casa também você pode ser fiel ao Senhor, porque, meu irmão, não tem como. Deus nunca vai ficar nos devendo nada, né? Tudo aquilo que nós devolvemos para Deus, porque foi Deus que nos deu, nós apenas estamos devolvendo para Ele aquilo que Ele nos deu. Quero te convidar a orar, agradecer por esse momento. Senhor Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos, Pai, que estão, Pai, dizimando e ofertando na tua casa nesta noite. Se por acaso se encontra algum envelope vazio nesse momento, que o Senhor venha, Pai, abrir uma porta, que o Senhor venha dar condição, que o Senhor venha, Pai, manifestar o teu milagre na vida dessa pessoa. E abençoa, Pai, cada um dos teus filhos, Pai, que foram fiel com o Senhor nessa noite.
Que o Senhor faça, Pai, a fazenda dele multiplicar, Pai. Faça o teu filho prosperar cada vez mais, Pai, nas suas finanças. É o que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar a se colocar de pé, que já vamos terminar. Mas antes de terminarmos, eu quero só dar um aviso aqui que a pastora pediu, né? Para estar falando sobre o culto de terça-feira. Terça-feira vai ser, né, no Facebook, no qual é a terceira semana da campanha A Minha História Não Vai Terminar Assim. Né? Vamos estar clamando, né, essa verdade sobre a vida dos nossos filhos. Irmãos, e como tem sido uma bênção, né, esse clamor pelos filhos. Então, você, né, que pode, se conecta lá no Facebook, a partir de 8h30. A partir de 8h30 da manhã, vamos estar aí clamando pelos nossos filhos. Amém? Quantos foram abençoados por essa palavra nessa noite? Amém? O que o nosso pastor nos ensina aí quando nós vamos sair agora? Saia na vigilância. E eu quero acrescentar algo nessa noite. Saia na vigilância e pratique, meu irmão, essa palavra. Como eu recebi essa palavra nessa noite? Como eu recebi? E como vou procurar colocar em prática? Porque, meu irmão, eu te garanto uma coisa. Se você quiser ser abençoado, coloque em prática essas direções que você recebeu. Esses ouros, né, que Deus nos deu nesta noite. Porque Deus tem o prazer em nos abençoar. Então, vamos ser abençoados. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Deus e Pai, louvamos ao Senhor, Deus, pela vida, Pai, do pastor Marcelo, da pastora Suleni. Senhor, que o Senhor possa, Pai, derramar sobre a vida desse casal, sobre a casa desse casal, sobre as filhas, Pai, desse casal. No mínimo, Deus, 7 vezes mais tudo isso que nós recebemos nesta noite. Porque nesta noite, Pai, nós recebemos o ensino, né? E o ensino, ele gera discípulo. Por isso, Deus, abençoa, Pai, esse casal, abençoa essa família, visita a casa dos teus filhos nesse momento. Senhor, eu quero pedir ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos, Pai, que puderam, Pai, entrar por essas portas nesta noite, e aqueles que estão nos assistindo, Deus, ali pelo Facebook, Deus, ali pelo YouTube, que o Senhor possa, Pai, estar acrescentando cada vez mais, Pai, sobre nossas vidas. Senhor, nos proteja, nos livra de todo mal. Vamos sair da tua casa agora. Vai desfazendo com todos os planos de Satanás, joga por terra, Pai, toda a ação de Satanás contra a nossa vida. Senhor, queremos clamar ao Senhor por uma noite de sono abençoada, que o Senhor continue, Pai, trabalhando em nosso favor, nos dê uma segunda-feira, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo, Pai, quando nós retornaremos para a tua casa, cheio, Pai, da tua presença, cheio do teu favor, Pai. É o que eu oro a Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Estenda suas mãos para frente. Que o grande e infinito amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Pode aplaudir mais forte, amém?